As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas. Episódio 6. A Ordem Negra. Primeiro ato. Punhalada nas costas. Eu juro a você, Adolf Hitler, enquanto Führer e chanceler do Reich, lealdade e bravura. Prometo a você e àqueles nomeados por você para me comandar obediência até a morte. Que Deus me ajude. O juramento pessoal feito por cada homem da SS sintetizava o fato de que logo que começavam a servir Hitler, deviam sua lealdade apenas ao Führer e a mais ninguém. Como Hitler construiu sua guarda pessoal, desde uma pequena equipe de guarda-costas, até se tornar uma força de várias centenas de milhares no final da Segunda Guerra Mundial, é uma história impressionante. A Alemanha, logo após a Primeira Guerra, fora tomada pela anarquia e violência política. A democracia da República de Weimar substituíra a velha ordem política do Kaiser Wilhelm II da família real prussiana. Nas ruas, os ultradireitistas Freikorps, compostos principalmente de ex-oficiais, soldados desmobilizados e nacionalistas fanáticos, lutavam contra os comunistas. Tropas polonesas brigavam com unidades de milícia alemãs nas fronteiras orientais do país, enquanto tropas britânicas, francesas e americanas ocupavam o Reno. A economia do país tentava desesperadamente se ajustar da guerra à paz. Ao mesmo tempo, nos termos do polêmico Tratado de Versalhes, a Alemanha tinha de pagar enormes indenizações aos países vítimas de sua agressão durante a guerra. O desemprego era avassalador, já que a hiperinflação destruía muitas empresas. Soldados desmobilizados se viam sem trabalho após a guerra. O tratado também obrigou as forças armadas alemãs a se reduzirem a não mais que 100 mil soldados profissionais e proibiu-as de terem uma força aérea, tanques, submarinos e navios de guerra de grande porte. Neste clima de caos, partidos políticos radicais proliferaram, enquanto o povo alemão buscava um salvador que oferecesse a esperança de que seu país tinha futuro ou ao menos desse respostas aos seus problemas. Nos olhos de muitos, a nova República de Weimar não possuía legitimidade e era vista como pouco mais do que um governo imposto por traidores. A política na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial era uma atividade brutal e cruel. Nos meios radicais, a política tinha mais em comum com a guerra urbana do que com o debate racional. Todo partido de extrema esquerda e extrema direita parecia se utilizar de um exército particular de ex-soldados fortemente armados que serviam para destruir reuniões dos rivais ou tentar derrubar governos locais que não eram do seu agrado. Tais grupos incluíam os assim chamados Stahlhelm, os capacetes de aço, uma associação nacionalista de ex-militares formada em 1918. Na esquerda, a Associação de Combatentes Frente Vermelha era o exército dos comunistas. A polícia e o reduzido exército, os Reichswehr, as forças de defesa terrestres, se esforçavam para manter a ordem. Batalhas de rua eram comuns na maioria das grandes cidades alemãs no começo dos anos 20. Na cidade sulista de Munique, um obscuro cabo austríaco desmobilizado, Adolf Hitler, ascendia rapidamente na hierarquia do ultradireitista Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. Apenas com a força de sua personalidade, Hitler transformou o partido de um grupo de ex-soldados insatisfeitos, chamado inicialmente de Deutsche Arbeiterpartei, ou Partido dos Trabalhadores Alemães, numa força altamente organizada que atraía cada vez mais apoio, não apenas na Bavária, mas em muitas outras cidades alemãs. A filosofia de Hitler tinha apelo em todo o espectro político, de soldados desempregados a pequenos empresários falidos, oficiais do exército insatisfeitos e funcionários públicos cujas pensões e economias haviam perdido. Ele pregava que a Alemanha devia se tornar grande novamente e que os colaboradores da República de Weimar deveriam ser retirados do poder à força para que isso acontecesse.
Sem os grilhões do Tratado de Versalhes, a Alemanha e seu povo seriam prósperos e livres novamente. Hitler via na política uma luta em que apenas os fortes sobreviveriam. Como finalidade, ele acreditava que a luta deveria destruir os verdadeiros inimigos da Alemanha, os comunistas judeus e eslavos, que tentavam impedir seu povo de conquistar seu destino. Na visão de mundo de Hitler, os judeus e eslavos haviam conspirado contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e fomentado a revolução em casa, bem quando o exército estava prestes a conseguir a vitória no campo de batalha. Era este o mito da punhalada nas costas que teve grande impacto junto à população confusa e desiludida da Alemanha na época. Em seu mundo distorcido, Hitler não tinha escrúpulos em relação aos métodos a serem usados para conseguir poder supremo na Alemanha. Em sua visão darwinista, as lutas de rua e outras formas de violência política eram apenas uma extensão da luta pela sobrevivência do povo alemão. Dadas as condições desesperadoras da Alemanha no início dos anos 20, não era surpreendente que tais ideias atraíssem o apoio de gente comum com pouca noção do que o futuro lhes reservava. A esperança era uma mercadoria preciosa na Alemanha dos anos 20 e Hitler parecia oferecê-la. Segundo ato: Camisas Pardas. A política bávara do começo dos anos 20 era uma subcultura particularmente violenta do cenário político alemão e circulava em torno de reuniões nas famosas cervejarias de Munique. Impulsionados por cerveja forte e retórica inflamada, eram comuns brigas de rua sangrentas entre grupos rivais. O Partido Nazista estava de olho neste furacão. Para levar esta briga até os rivais comunistas, em 1921, Hitler organizou uma milícia do partido batizada de Sturmabteilung, literalmente Destacamento Tempestade ou SA. Era comandada por um ex-capitão do exército, Ernst Röhm. Logo apelidados de camisas pardas por causa de seus uniformes distintos, as tropas de assalto da SA se envolviam diretamente em tumultos e outras confusões. Hitler também se movimentou para estabelecer um novo grupo paramilitar ultra-real, que teria a função de proteger a ele e a outros líderes nazistas importantes. Como muitos membros da SA haviam pertencido aos Freikorps, ele precisava de homens que lhe dessem lealdade incondicional. Em março de 1923, ele estabeleceu a Stabswache, ou a Guarda do Quartel-General, composta inicialmente de apenas 2 homens. Em semanas, o grupo foi reorganizado como Stoßtrupp, ou Tropas de Choque Adolf Hitler. Os uniformes negros do grupo logo se tornaram uma marca registrada das reuniões do Partido Nazista, e os membros estavam sempre prontos para atender aos pedidos de seu mestre. A esta altura, os guarda-costas de Hitler não eram mais do que poucas dúzias de homens. No início de novembro de 1923, Hitler se convenceu de que a República de Weimar estava à beira do colapso e declarou que o Partido Nazista deveria encabeçar uma marcha sobre Berlim para derrubar o governo alemão de traidores judeus marxistas. O primeiro estágio da Revolução Nazista aconteceria em Munique, onde Hitler e a SA planejavam depor o governo estadual bávaro e ganhar as unidades locais do exército em sua causa. Após um discurso incitador de seu líder numa cervejaria, os apoiadores de Hitler se espalharam pela cidade com a intenção de conquistar prédios importantes. Isso fez com que a tentativa de golpe de Estado fosse chamada de Golpe da Cervejaria. A pequena tropa de choque Adolf Hitler recebeu a tarefa de vandalizar a redação do jornal social-democrata, o Munich Post. Enquanto isso, Hitler e a fileira principal de nazistas se dirigiu ao prédio do Ministério da Guerra bávaro. Infelizmente para Hitler, ele havia julgado mal o humor do país, que agora começava a se recuperar do caos do pós-guerra. Os soldados do exército do lado de fora do ministério resistiram e abriram fogo contra os conspiradores nazistas. 16 nazistas foram mortos na confusão e Hitler deslocou o ombro ao se jogar no chão para se proteger. O golpe acabou sendo um fiasco. Hitler e vários outros conspiradores foram presos. Durante os 13 meses que cumpriu de sua sentença de 5 anos na prisão de Landsberg por conspiração para cometer traição, a guarda pessoal de Hitler foi desfeita.
O período na prisão não conseguiu apaziguar a busca de Hitler pelo poder. Ao invés disso, ele saiu da cadeia com um plano a longo prazo para conquistar seus objetivos. A Alemanha agora era um lugar mais estável e próspero. Então a visão apocalíptica de Hitler de futuras lutas teve de se moderar. Agora ele falava sobre a utilização de métodos legais de conseguir o poder e tentava se apresentar como um político constitucional normal. Terceiro ato. O nascimento da SS. Hitler ainda estava convencido de que seus oponentes, dentro e fora do partido nazista, tentariam matá-lo se tivessem a oportunidade. Ao sair da prisão, correu para restabelecer seus guarda-costas. Em abril de 1925, apenas 8 homens faziam parte do seu grupo, que foi logo rebatizado de Schutzstaffel, ou Esquadrão de Proteção. Este título foi rapidamente abreviado para SS, criando o famoso nome. Por causa dos uniformes pretos, foram logo apelidados de Guarda Negra ou Ordem Negra. Seus uniformes eram adornados com as letras SS, estilizadas como runas nórdicas. Durante os 4 anos seguintes, a SS foi um pequeno grupo de elite de guarda-costas que viajavam com Hitler aonde quer que ele fosse. No início, eram voluntários que faziam seu serviço de segurança durante as noites ou finais de semana. Apenas um pequeno número dos cerca de 300 homens da SS trabalhavam para o Partido Nazista em período integral. Enquanto Hitler se movimentava para estabelecer o Partido Nazista como um corpo nacional além de sua base na Bavária, a SS foi expandida e pequenos destacamentos foram fundados em todas as grandes cidades alemãs para proteger líderes locais e reuniões do partido. A SS foi deliberadamente mantida pequena para que sua lealdade total a Hitler fosse garantida. Hitler já desconfiava de Röhm e da SA por seu comportamento intempestivo, que ameaçava suas tentativas de restabelecer o Partido Nazista como uma força política respeitável. Em janeiro de 1929, Hitler nomeou um granjeiro, Heinrich Himmler, como chefe da SS, com a tarefa de fazê-la crescer como uma força para rivalizar com a SA. Apesar da SS ser oficialmente parte da força de Röhm, Himmler era totalmente leal a Hitler e se dedicou à expansão de seu novo domínio. Durante os 4 anos seguintes, ele expandiu a SS a cerca de 52 mil homens, que incluíam não apenas guarda-costas, mas também uma agência secreta de inteligência chamada Sicherheitsdienst, que significava Serviço de Segurança, ou SD. A lealdade a Hitler estava no centro da SS. A organização expandida da SS era essencialmente um aparato extraoficial de segurança interna, que ajudaria os nazistas a conquistar e manter o poder na Alemanha. Eventos do outro lado do Atlântico logo interferiram para mudar a sorte de Hitler e de seu partido nazista. A quebra da Bolsa de Valores de Wall Street em outubro e novembro de 1929 logo espalhou a crise econômica ao redor do mundo. A frágil recuperação da Alemanha foi interrompida. Milhões ficariam sem emprego de repente e o valor da moeda alemã caiu vertiginosamente. Havia 1.600.000 desempregados em outubro de 1929. Em fevereiro de 1932, os números haviam aumentado para 6.120.000. A Grande Depressão deu a Hitler a força que estava procurando e, novamente, ele se apresentou como o novo Messias da Alemanha. Das poucas 12 cadeiras que tinham no parlamento alemão em 1928, os nazistas conseguiram ganhar 107 cadeiras de 6 milhões de votos na eleição de 1930. Nos 3 anos seguintes, enquanto a crise econômica da Alemanha piorava, os votos ao partido nazista aumentavam, assim como os votos aos comunistas. Espremido entre a esquerda e a direita, os partidos do centro se viram incapazes de formar governo sem o apoio de nenhum dos extremos políticos. Os governos duravam apenas alguns meses, impedindo a implementação de medidas necessárias para restaurar a economia. A democracia da Alemanha estava presa numa espiral de decadência econômica